Bom, você está vendo aí um desenho muito antigo que era o concept da Branca de Neve. Isso já tem uns 80 anos, foi lá na década de 30. Veja que os estudos do personagem, de roupas, eles são muito importantes para você definir bem o, o próprio personagem, como a, as roupas dele, a indumentária, enfim, tudo que faz parte daquele personagem, que ele tenha aquela personalidade. É daí que vem o nome personagem. Então, quando você estiver desenvolvendo o seu próprio personagem, faça vários estudos, não se preocupe com o acabamento final. Estude bem o personagem, suas características, procure referências. Isso é muito importante para você definir bem o personagem. Depois que ele estiver bem definido, bem resolvido, aí sim você pode dar um refinamento final, um acabamento, e aí ele vai ter o estilo próprio para aquele uso que ele vai ter. Ah, os desenhos animados antigos da Disney utilizavam esse estilo aqui, que você está vendo, onde o personagem era feito separado do fundo. Então tudo que era animado, tudo que tinha movimento, tinha essa aparência mais definida, digamos assim. E sempre o fundo, o cenário, era uma pintura que dava uma certa profundidade para o desenho. Isso foi mudando de acordo com a época, e artistas que trabalharam nesses projetos, e até para ter uma modificação mesmo, né? E com novas técnicas que iam surgindo. O estilo de desenho mudava bastante. Nesse desenho dos dálmatas, dá para perceber que há uma mistura maior entre o personagem e o fundo, o cenário, porque era um tipo de acabamento, tipo de estilo, de traço, que mesmo as coisas animadas, os personagens, eles eram feitos a partir do desenho direto do animador. Era o traço do lápis do animador, isso era transformado por um tipo de uma xerox. E então ele tinha essa característica. Eles usaram isso durante algum tempo, dava um aspecto mais solto assim para o desenho, o próprio cenário acompanhava esse estilo, ficava uma coisa bem interessante. Todos esses desenhos utilizavam essa técnica da animação mais solta, mais diretamente do animador. Não passava, como no caso lá da Branca de Neve, que passava por um pessoal de arte final que fazia todo o traço de cada personagem, de cada acetato que era usado, com pincel, com tinta. Aqui não, aqui era como se você fizesse um desenho a lápis, tirasse uma xerox e daí só colocasse as cores. Esse desenho da Bela e a Fera foi o primeiro que se utilizou computação gráfica em algumas cenas, nos cenários, em aquela cena do baile no castelo. Tem algumas cenas que foram usadas, que usaram a computação gráfica. E depois, com a associação com a Pixar, então vieram todos esses desenhos em 3D. E aí já é um outro processo de animação, acompanhando as novas tecnologias. Mas antes disso, é claro, todos esses personagens tiveram que ser estudados, tiveram que ser criados antes de chegar naquela forma final e naquele tipo, naquele estilo de acabamento, naquele estilo de desenho. Aqui são reproduções do livro onde mostram a, todo o desenvolvimento do filme do Monstros S.A.
Tem os estudos dos personagens, alguns já estavam bem próximos do que ficou mesmo, outros nem tanto, né? Alguns eram bem diferentes. Estudos de personagens secundários. E aí é uma coisa também muito importante, quando você fizer algum trabalho que tenham vários personagens, você vai ter, de repente, um personagem principal e outros secundários, mas todos eles deverão seguir o mesmo estilo, o mesmo tratamento gráfico do desenho. E aí que é importante o estilo de desenho, né? Eles não podem variar. Ali os estudos, esse personagem é bem simples, então, ali do lado os estudos dos movimentos, de expressões e tal, e aqui ele em 3D, aí com todos os detalhes. Mas vejo que os detalhes de unha, de dente, aparelho no dente, chapéu, etc., é, só acrescenta textura e detalhe, porque o personagem em si é aquilo que está ali no traço a lápis. Então, o estudo, a criação do personagem é muito importante, né? Você definir como que é esse personagem. E é lógico, depois vem todo esse trabalho de renderização, de 3D, etc. Mas o conceito inicial, o principal, daquela característica do personagem, ela está definida aqui, nesse traço. Olha lá. Depois é uma questão de detalhamento, de refinamento, de como os programas de 3D conseguem definir bem esses personagens, esses desenhos. Muitos dos estudos hoje são feitos diretamente em digital, usando tablets, mesas digitalizadoras, né? Mas muitos artistas ainda gostam de usar o bom e velho lápis e papel. Já que são estudos desses personagens, mas estão muito próximos já do final deles, em 3D. E hoje a tecnologia permite isso, de você ter uma textura, o detalhe de pele, de cabelo, de tecido muito real, muito e com as resolução de tela, de vídeo, etc., você consegue ter essa nitidez perfeita dos personagens. Olha o cabelo dessa menina. Né? Se você for ver a animação inteira, esses detalhes do uniforme dela tá arranhado de tantas batalhas e tal, isso não aparece. Dificilmente você percebe isso na animação. Mas como o programa permite, né, que você faça isso. E é interessante, então, que o personagem tenha todos esses detalhes, que enriquece o personagem. Na hora que você imagina tudo que vem por trás do desenvolvimento desse personagem, que é uma guerreira que participou de muitas lutas, então ela não poderia ter um uniforme todo novinho, bonitinho. Aqui estudos também muito bem definidos desses personagens. Ali eu sempre estou colocando, na medida do possível, o artista aqui, né? Que no caso é o Bill Schwab, que é o concept artist, que é o cara que conceitua os personagens. Esses aqui são do desenho Frozen. A finalização deles. Esse outro artista, ele é ilustrador, concept também, Carter Goodrich, um excelente ilustrador,
faz muita ilustração para revistas americanas. Ele trabalha também como concept artist, criou vários personagens de alguns desenhos animados muito conhecidos. Esse aqui é o Shrek, por exemplo. Aqui dos Croods. Aqui o estudo dele é muito próximo do final. E ele faz muito esse tipo de estudo em lápis. Olha que bacana. É o estilo de desenho dele. Aqui pro Procurando Nemo. É muito elegante o traço do Carter Goodrich. Ele tem um estilo. E como ele é ilustrador, então ele desenvolveu esse estilo de desenho, de ilustração, e ele usa também isso no trabalho de conceituação de personagem. Eu não tenho aqui nenhuma ilustração dele, mas se você pesquisar na internet Carter Goodrich, você vai encontrar ilustrações, não esses concept, né? Ilustrações de capa de revista, livros, etc. Aqui, na verdade, era um personagem antigo, o Tintin, bem antigo, do Hergé, que durante muitos anos foi publicado em revistas, tiveram desenhos animados, filmes, etc. E mais recentemente, então, o Spielberg dirigiu esse filme, que é uma animação em 3D, que é interessante porque o personagem, o estilo de acabamento é muito próximo do real, porém os personagens são muito próximos da história em quadrinhos. Isso que ficou bacana nesse desenho. Enfim, o importante então é conceituar bem o seu personagem. Antes de tudo isso, é claro que você tem que ter um treino, você tem que estudar muito para desenhar aquilo que você quer, né? Nessa parte aqui, quando você está conceituando, não tem aquela dúvida de como desenhar alguma coisa. Quer dizer, já tem que estar treinado, já tem que ter essa habilidade do desenho. E aí entra essa outra que é conceituar o desenho, o personagem. Então, o desenho aí é uma ferramenta que você está utilizando para visualizar, para mostrar como é o conceito daquele personagem, como que é aquele personagem. Nessa hora que você coloca no papel aquilo que está lá na sua cabeça. Então, o seu desenho tem que ser bom para poder ter o personagem bem resolvido. Aqui tem alguns exemplos, eu vou passar rapidamente, porque é coisa que a gente encontra, muitas referências. Eu já passei para você lá no Pinterest, o site. Então, essa aqui, por exemplo, a Elsa Chang, uma artista da Disney, desenvolve também personagens. Vejam como o desenho, mesmo no mais simples traço, mais simples instrumento que ela usa, um lápis aqui, já define muito bem o que é o personagem. Esse outro aqui, o Ben Caldwell, também é um excelente desenhista. Tem alguns personagens próprios que são publicados em revistas. O Pat Ansley é um canadense que também faz muito trabalho para a Disney e é muito bom em caricatura, e a caricatura dele é bem voltada para estilo de personagem de desenho animado, de quadrinhos. E aqui alguns outros, né? Uns que não são muito conhecidos. Robert Schill, por exemplo, eu não conhecia,
Mas eu achei interessante que ele faz uns personagens que são animais misturados com máquinas. Achei bem interessante isso. É um trabalho em 3D aqui, ou pelo menos uma pintura que dá essa aparência. Esse outro, Brosa, já é um estilo quase que uma aquarela, meio um guache, uma tinta assim. Interessante o conceito de cenário e de equipamentos dos personagens. Esse aqui é um outro, Nilson, e também do Nilson. Enfim, é sempre importante a gente pesquisar referências, olhar o que os outros estão fazendo para ter o material para pesquisa.